Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O colapso do Kremlin em meio à guerra na Ucrânia. O povo russo está à beira da revolta contra Vladimir Putin. Eu não digo 100%, mas tem muitos locais que existe uma unanimidade contra Vladimir Putin, e principalmente no interior, da onde recursos estão sendo tirados, principalmente policiais e militares, para não deixar que nada exploda em Moscou, principalmente Moscou, e também em São Petersburgo, mas a maioria está sendo concentrada na capital. E falta de dinheiro, crise de recrutamento na Rússia também está acontecendo, até porque falta dinheiro para pagar aquele bônus quando a pessoa se alista de $22.000. Nesse vídeo, que é um vídeo, eu acredito, é inédito, é impactante, vamos revelar as estruturas do poder na Rússia que estão sabotando o próprio regime, o regime do ditador russo, e incitando o povo a se revoltar contra o ditador Vladimir Putin. Mostraremos aqui os relatórios secretos que vazaram do próprio Kremlin sobre a imposição iminente da lei marcial, de uma nova onda de mobilização forçada e do confisco absurdo das economias bancárias das famílias russas. Exporemos a falência econômica das províncias da Rússia, que já não têm dinheiro para pagar soldados e enfrentam uma escassez vexatória, até mesmo de uniformes militares para a linha de frente. Porque é o seguinte, ao recrutamento, quem paga aquele bônus e paga os salários é a província, não é o governo central, não é, vamos chamar de o governo federal de Putin, não é ele que paga. É a província, né? No caso do brasileiro, os estados. Então é essa, e ele está obrigando os caras a contratar. Só que eles não estão seguindo, está todo mundo pulando fora. Sabe da situação difícil e ninguém aceita a promessa para receber os $22.000 depois. Então ninguém está indo. É uma situação vexatória. E uniforme também, quem dá são as províncias. E eles estão sem dinheiro para comprar uniformes. E os uniformes estão armazenados, ou estavam, né? Grande parte queimou na Wild Berries, né? Que a Ucrânia está incinerando todas elas. Acompanhe como o desespero de Moscou acelera o fim do regime de Putin. Inscreva-se agora aqui no canal, você que gosta da verdade. Peço a todos que vão assistir, que estão assistindo o vídeo, deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, comentem abaixo o que vocês acham desta ruína da Rússia. Isso de fato é uma ruína, é um fracasso, é um colapso. A crise nos bastidores das estruturas do poder russas expõe a fraqueza do ditador Putin. A fachada de estabilidade e controle que o governo da Rússia tenta projetar, ele ainda tenta projetar isso para o mundo exterior, e internamente ele também tenta projetar, mas já estão xingando ele. Desmoronou por completo. Os bastidores políticos em Moscou transformaram-se em um caldeirão fervente de desespero, traição e medo com o prolongamento desta guerra, a qual Putin não quer abrir mão, não quer desistir. As próprias estruturas internas de poder da Rússia estão de forma indireta, incitando o povo a se revoltar contra as decisões tirânicas de Vladimir Putin. O alto escalão do Kremlin já trabalha ativamente na preparação de uma série de medidas impopulares e extremamente severas para o próximo outono. Está logo aí, né? A justificativa interna para essas ações desesperadas é o fato óbvio de que a guerra prolongada esgotou quase todos os recursos econômicos e humanos do país. Entre as ações mais prováveis que estão sendo desenhadas pelo comando russo e pelas figuras do Kremlin, figuram a imposição formal da lei marcial. Então, se impuser a lei marcial, aí já é um estado de guerra, é guerra. Então significa que não existe mais uma operação especial. Isso é de acordo com a lei russa, inclusive. Não sei se eles vão ignorar isso ou não, vão continuar chamando de operação especial. Não sei. E aí uma nova onda avassaladora de mobilização forçada poderá ser feita. Então tem que declarar guerra, que eles estão em guerra. De acordo também com a Constituição russa. O plano do regime também inclui um aumento brutal na censura de Estado,
uma escalada sem precedentes na repressão policial e até mesmo o confisco direto das economias financeiras das famílias e empresas russas. Essas informações alarmantes foram trazidas a público pela publicação independente russa, que não é controlada pelo governo, Versk, é o nome dessa publicação, que atua na investigação dos segredos de Moscou. Eles, inclusive, estão, vamos dizer assim, nas catacumbas. Eles não são visíveis, senão a KGB vai lá e grampeia eles e leva eles embora. O veículo jornalístico teve acesso direto a diversas fontes estratégicas que operam nos círculos políticos e nos aparatos de segurança da Federação Russa. Os rumores detalhados sobre essas mudanças drásticas e eminentes já circulam de forma ampla e irrestrita entre os mais altos ocupantes dos cargos de poder na Rússia. Existe uma certeza matemática entre as autoridades russas de que essas medidas repressivas serão assinadas e implementadas muito em breve. São as próprias autoridades que não aparecem oficialmente, que o ditador não quer, então, mas eles têm vazado essas informações. O próprio funcionalismo público russo reconhece que a esmagadora maioria da população da Rússia ficará profundamente descontente e revoltada com o pacote de maldades que será imposto pelo ditador. Múltiplas fontes confirmam que os preparativos técnicos para a decretação da lei marcial em todo o território russo já estão em andamento avançado. Do ponto de vista legal do regime, bastará apenas um único decreto oficial, assinado pelo ditador Vladimir Putin, para que o país seja trancado sob esta ditadura, que é a ditadura dele, né? Alguns poderão chamar de ditadura militar, ele quer o apoio dos militares, ainda mais rígido, ou seja, vai ser muito mais rígido. Na realidade, isso vai ser uma ditadura dele, é a ditadura da KGB. Como sempre, os governantes soviéticos, eles governaram com a KGB. Era a KGB que mandava e a KGB vai continuar mandando. Se houver um confronto entre o exército e a KGB, pode ser que eles cheguem a um acordo para os militares participarem nessa ditadura também. A aplicação prática desta medida extrema representará um controle absoluto sobre a vida civil e um esmagamento total das liberdades individuais dos cidadãos russos. Este movimento autoritário é apoiado de forma veemente pelas forças de segurança da Rússia, conhecidas internamente como o Grupo dos Siloviki. Siloviki, na realidade, é um nome que é usado na Rússia, que quando alguém fala os Siloviki, são as forças de segurança de uma maneira geral. Pode ser a polícia de choque, pode ser a polícia civil, né? Todas as forças de segurança. A própria KGB é o Siloviki, né? Ou seja, todo o conglomerado de forças de segurança. Os generais e chefes de polícia estão pressionando Vladimir Putin, já, né? De forma contínua nos bastidores do palácio. Eles querem que isso aconteça. Eles acreditam que o ditador russo deve parar imediatamente de fazer rodeios com a população e adotar uma postura de força bruta. O objetivo das forças de segurança é obrigar os cidadãos russos a entrarem de cabeça e à força na agressão violenta contra o território da Ucrânia. O negócio vai ser assim, o cara vai para a guerra ou vai para a guerra. Não querer ir. O desespero da mobilização e escassez de soldados paralisa o exército da Rússia. O segundo grande pilar do pacote de desespero do Kremlin envolve a convocação em massa de novos soldados para o matadouro do teatro de operações, que lá é um matadouro. Eles fazem aquelas linhas, né, de carne, de soldados, e ali não tem jeito, é drone, é artilharia, mandando bala em cima deles. E eles morrem em massa ali. Parece que hoje duram lá, quem entra nessas linhas, no primeiro dia que eles entram nisso, eles duram entre 10 a 20 minutos. E depois ou morrem ou ficam mutilados, são os mais graves feridos. No cenário político atual de Moscou, praticamente não restam dúvidas de que uma nova onda de mobilização geral será decretada nas próximas semanas. A urgência decorre do fato de que as Forças Armadas da Rússia enfrentam uma crise sem precedentes e uma grave escassez de pessoal na linha de frente, o que está lhe dando muitas perdas, é o que eles acham, que essa escassez de pessoal está dando perdas para eles. Os avanços territoriais que os generais russos prometem para este ano estão praticamente paralisados, não tiveram nenhum avanço, ficaram congelados no teatro de operações.
nada menos que 8 fontes distintas, ligadas diretamente à administração do Kremlin, vejam bem, confirmaram a gravidade da situação interna. Uma fonte adicional, não são identificáveis, eles pediram para não serem citados. Uma fonte adicional de alto nível, posicionada dentro do próprio serviço secreto russo, o temido FSB, o herdeiro da KGB, também corroborou as informações de bastidores que eu estou passando para vocês. Além deles, funcionários que trabalham nos comissariados militares russos asseguram que os preparativos burocráticos para a convocação estão operando a todo vapor. Apesar da engrenagem estar montada, os informantes apontam que a palavra final e a assinatura do decreto por Putin ainda dependem de fatores políticos. O Putin ainda está aguardando para assinar esse decreto. Uma das fontes foi categórica ao afirmar que algo extremamente difícil e pesado acontecerá no outono, caso o recrutamento de voluntários por contrato continue falhando como está agora. O sistema de bônus financeiros oferecido pelo governo russo perdeu o poder de atração e não consegue mais mascarar o medo da morte entre os jovens da Rússia. Nos meses de agosto e setembro, a questão premente e sem resposta fácil sobre como cobrir os imensos buracos na linha de batalha. Outra fonte do aparato governamental esclareceu que a crise atingiu o bolso das administrações locais e das províncias da Rússia. As regiões russas simplesmente exauriram os seus orçamentos e não possuem mais dinheiro em caixa para arcar com os altos salários prometidos aos recrutas. O colapso financeiro é tão agudo que o próprio Ministério da Defesa da Rússia está enfrentando problemas básicos e humilhantes, até mesmo para o fornecimento de uniformes e botas para as tropas. Ver os seus soldados marchando sem o equipamento mínimo adequado expõe a falência operacional e logística do exército da Rússia diante da resistência ucraniana. Falência econômica e o confisco de bens provocam o fim do regime. Isso é um fator muito importante e vai ter uma influência muito grande para acabar o regime de Vladimir Putin. A ruína militar da Rússia arrastou consigo toda a estabilidade econômica do país e social da Federação Russa. Os problemas financeiros crônicos alimentam a certeza de que o Kremlin cortará os benefícios sociais da população ao mínimo existencial neste outono. Ao mesmo tempo em que retira o sustento dos mais pobres, o regime russo planeja elevar de forma draconiana impostos sobre o setor produtivo. A medida mais assustadora que está sendo discutida nos gabinetes de Moscou é o confisco direto e descarado dos depósitos bancários e das poupanças das famílias russas. O dinheiro guardado pelos cidadãos comuns será simplesmente roubado pelo Estado, que vai se apropriar indevidamente para continuar alimentando a máquina de guerra na Ucrânia para satisfazer a vontade assassina do ditador da Rússia. O jornalista e analista político Ivan Yakovina avalia que esse cenário de terror econômico e social pode acelerar de forma definitiva o colapso do regime na Rússia. A publicação Vertska, que eu já citei no início, disse que é a eleição, reforça que Vladimir Putin trabalha com o cenário de impor a lei marcial logo após a consolidação dos processos eleitorais. Eles vão ter eleições agora. Ele não quer se queimar antes das eleições. O ditador russo também assinou um decreto oficial determinando o aumento imediato no tamanho das Forças Armadas da Rússia. Ele ordenou ao seu gabinete a elaboração urgente de um novo orçamento nacional que leve em consideração apenas a continuidade por tempo indeterminado da guerra. A leitura dos analistas militares indica que a mobilização em massa de civis russos tornou-se um evento inevitável para a sobrevivência política do Kremlin. Eles estão fazendo isso porque, para eles, a Rússia são eles são a Rússia. E é para a sobrevivência da Rússia, que eles sempre falam, eles têm que tomar essas medidas para eles continuarem no poder por tempo indefinido. Ao sufocar a economia e confiscar os bens do próprio povo, a Rússia desenha o cenário ideal para uma revolta interna e generalizada. As decisões desesperadas do ditador da Rússia, Vladimir Putin, mostram que a resistência da Ucrânia quebrou a espinha dorsal da estabilidade na Rússia. E a realidade desses fatos, nos bastidores de Moscou, comprova que a Rússia está implodindo de dentro para fora, sob o peso dos seus próprios erros e da incapacidade técnica e moral de seus dirigentes.
Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. No canal, vocês são muito importantes. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.